Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida da gente, trazer principalmente suas cabeçadas, que a gente consiga aprender, crescer. Falo sempre para vocês que eu sou um grande privilegiado aqui, fico sugando aqui esses renomados médicos aí que eu consigo trazer para o Fala Doutores. E hoje temos aí uma sumidade na cirurgia do quadril, um grande ortopedista, o melhor cirurgião de quadril do Brasil, que ele operou meu quadril, então não posso falar o contrário. Se não fosse, teria escolhido outro, tá? Aí depois ele vai aqui falar que tem umas controvérsias nisso aí, mas doutor Henrique Cabrito, médico ortopedista aí formado pela USP, doutorando pela USP, grande filósofo em horas vagas, produção científica extensa, cursos internacionais e nacionais. Cara, é ex-jogador de rugby, maratonista, leitor assíduo e quase profissional. Fala, doutor Henrique, beleza? Fala, Ricardo. Muito bom estar com você e com o pessoal aí que te acompanha. E vamos ver o que a gente consegue trazer de legal aí para vocês na nossa profissão, que é tão boa, mas é tão sofrida desde o início, né? Desde quando a gente decide fazer e até hoje continua sendo, mas que a gente tenta levar da melhor maneira possível. Eu vou te falar que essas tuas peculiaridades aqui, esse teu atleta de rugby, eu preciso ouvir essas histórias. Mas vamos lá, vamos pelo início, Cabrita, me diz aí, você é originário da onde e como é que era a tua composição familiar em termos de presença de pais, irmãos? Fala um pouquinho disso pra gente. Cara, a família é uma família bastante complexa. Aliás, toda a minha história, obviamente, todo mundo tem sua história complexa, mas a minha talvez seja um pouquinho peculiar. Então, eu nasci em Porto Alegre, minha mãe era gaúcha e conheceu meu pai em Portugal. Minha mãe foi a primeira advogada, na verdade, o primeiro advogado brasileiro a poder advogar em Portugal. Isso em Pô, que legal. 1966. É. Uhum. Então, foi a primeira mulher, não só mulher, mas o primeiro advogado. E ela trabalhava no Banco do Brasil, conheceu meu pai, e meu pai era separado. Em Portugal, na verdade, na época não tinha divórcio, e então seria o segundo casamento do meu pai, mas minha mãe acabou não casando com ele. Então, simplificando, ela acabou escolhendo que eu nascesse em Porto Alegre, mas eu fiquei só 3 meses, depois fui para Portugal. Portugal, em 74, teve o golpe, meu pai foi preso, ele foi exilado, né? E aí a gente veio aqui para o Brasil. Viemos para o Brasil, viemos para o Rio de Janeiro, depois fui para Teresópolis. Em Teresópolis fiquei 5 anos. Aí a família meio que explodiu. Meu irmão voltou para Portugal, meu pai foi para São Paulo, minha mãe foi para Brasília. Eu fiquei em Teresópolis, aí fui para Brasília com a minha mãe. Lá fiquei até 86, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. E aí decidi fazer medicina naquela época. E meu pai falou, cara, ele já estava separado da minha mãe, você tem que ir para São Paulo fazer medicina, não dá certo fazer em Brasília e tal, tudo tá bom. Aí vim para São Paulo com a minha mãe, aí fiz um ano aqui, do terceiro ano, né, na época do colegial aqui em São Paulo, e aí passei na USP, tinha 17 anos, minha mãe Por que a voltou para Brasília. medicina? Hã? Por que a medicina? Da onde Por que apareceu sem ter medicina? médico? Você imagina, meu pai e minha mãe eram advogados, e eu gostava muito de fazer revel, até hoje eu faço, né? Plastimodelismo, né? Fazer os modelos. Todo mundo dizia que eu ia fazer engenharia. E eu ficava assim, engenharia não vou fazer porque todo mundo quer que eu faça engenharia. Também gostava de matemática, mas não tanto. E a advocacia também nunca quis, do jeito que os meus pais trabalhavam. E quando eu estava na sexta série, eu fui fazer uma aula de anatomia e abri um peixe. E a partir daí, não teve jeito. Sempre quis fazer medicina a partir daí, nunca tive a mínima dúvida que eu queria fazer medicina. Só não tinha ideia do que era a profissão, não tinha nenhum médico na família, nenhum médico. E aí acabei vindo para cá e fazendo a faculdade e E acabei teu ficando para irmão, São Paulo. Cabrita? Teu irmão mais novo ou Meu mais irmão era velho? mais velho, meu irmão era mais velho, ele tinha 12 anos a mais do que eu. A gente viveu junto justamente essa parte inicial, mas com 12 anos, meu irmão foi para Portugal e nunca mais voltou. Fez toda a família dele lá, teve 3 casamentos, 5 filhos, todo um rolo dele. Perdi ele muito cedo. Meu irmão faleceu com a idade que eu Ah, tenho hoje. faleceu? Eu tenho 53 anos, meu irmão tinha 53 na época que faleceu com câncer de estômago, né? E aí fui conhecer como é que são os serviços lá de Portugal, tanto da parte médica particular quanto da parte pública, porque meu pai faleceu lá também
no mesmo ano. Faz agora 9 anos, né, que os dois faleceram. Mas eu tive uma família que, na verdade, o núcleo familiar era eu e minha mãe, praticamente, né? Ela sempre sustentou a casa o tempo inteiro. Meu pai teve grandes dificuldades depois que ele foi exilado, foi preso. Ele nunca conseguiu mais engatar na profissão dele. Ele era um advogado que vivia de algumas outras coisas que ele fazia, chegou a fazer artesanato com a minha mãe lá em Teresópolis, eles tinham uma loja de artesanato lá. Depois ele trabalhou aqui no CAD, em São Paulo, no Conselho de Autodefesa Econômica, mas quem sustentou sempre a família inteira foi minha mãe. E depois que eles se separaram, né, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, eu fiquei vivendo com ela até os 16, quando eu veio aqui para São Paulo. Aí ela voltou para Brasília e eu fiquei morando sozinho aqui desde os 17 anos. Então, fiz a E faculdade o sozinho. desempenho acadêmico teu sempre foi bom, mediano, tinha foco em esporte? Como é que era essa tua Cara, é infância aí? assim, meu pai jogava rugby Foi também. conturbada, você pode dizer isso, Cabrita? Com A essa escola? questão? Não, Não, conturbada essa tua infância aí, por causa dos teus pais, ida e volta, como é que... cara, não, no fundo, cada um tem a vida que tem, né, cara? Então eu não sei como é Sim, que comparar a lógico. minha vida com a dos outros, mas Mas em tem, termos de... tem traumas, você vê dessa forma hoje, olhando para Não, trás? não tenho traumas, não tenho traumas. Uhum. Eu acho que eu sempre me dei muito bem sozinho com os meus pensamentos, entendeu? E sempre tive os livros como amigo. Isso é uma coisa que eu também aprendi. O livro é seu melhor amigo. Uhum. Você lendo, você acaba indo para outras esferas e tendo outros pensamentos. E o esporte também sempre me ajudou muito. Então, desde pequeno, eu fiz atletismo, fiz ginástica olímpica, fazia basquete. E aí, quando eu entrei na faculdade, fui para o rugby, aí foi o esporte que eu realmente levei durante 15 anos e foi pelo qual eu me apaixonei. E até hoje continuo fazendo atividade física. Então, eu acho que você é mens sana em corpo sano, né? Você Uhum. tem que ter a parte de mente e isso sempre me deu força. Eu sempre fiquei muito sozinho na minha vida, muito sozinho, né? Tempo de família e tudo. Tenho vários amigos, tive sempre vários amigos, mas também sempre gostei de ficar um pouco sozinho com os meus pensamentos. Mas não tenho traumas. Eu brincava muito sozinho, aquele moleque que fica Uhum. no chão rolando sozinho com os brinquedos e tal, tudo e imaginando situações e fazendo corrida de carrinho. Então, sempre me virei muito bem sozinho na parte de brinquedos, mas também tinha amigos, né, de infância e tudo que me ajudaram a levar essa época aí mais difícil. E adolescente também, né, tinha a turma de Brasília. Em Brasília a gente ficava andando nas quadras e era a época do Capital Inicial, Legião Urbana. Uhum. Esses caras estavam começando tudo isso, então isso é uma coisa que mexia muito com a cabeça da gente que era adolescente na época, né? Dizer que Brasília estava no mapa e que você podia ter opinião e que você estava numa cidade que não tinha nada e tinha tudo ao mesmo tempo. Então isso daí foi bem legal, não tem nada o que reclamar, né? Não tem nada o que E reclamar. Mas a leitura teve muito estímulo dos teus pais? Você que buscou sozinho? Onde é que não, ela eles, aparece aí na tua vida? não, eles me estimularam muito. Meu pai lia muito. Meu pai fazia leitura dinâmica, tinha Uhum. milhares de livros, lia muito da área dele, da área técnica dele de advocacia, e ele lidou muito, muito com a parte de drogas, porque o meu tio, o irmão dele, mais novo, ele faleceu por overdose aos 40 anos de idade. Mas ele foi Uhum. drogado dos 12 até os 40, né? Uhum. Diretamente com heroína. Ele começou a se drogar com heroína quando tinha 12, 13 anos, lá em Portugal ainda. Então, meu pai estudou muito essa parte de tóxico e de droga. Ele foi o primeiro cara a defender deslegalização de drogas como o Uhum. combate, né, nessa parte polêmica e tal, tudo. Então, ele sempre leu muito. Ele me influenciou nisso. Minha mãe também, como advogado, os dois eram advogados, eles liam bastante. Então, eu vivi cercado por livros desde pequeno e muitas das leituras que minha mãe fazia tinha muita influência francesa, né? Então, Anatole France, Rimbaud, Uhum. digamos, autores franceses que não são tão conhecidos aqui no Brasil. Minha mãe já lia e já me dava para ler quando era pequenininho. Então, eu fui cercado de livros desde pequeno por causa disso e continuo cercado até hoje, né? Até hoje. Então, teu Tá? pai influenciou nessa tua escolha aí de USP. Você Sem foi dúvida. para São Paulo muito estimulado aí por ele.
Sem dúvida. Ele chegou e falou assim, ó, você tem que fazer medicina, você vai fazer medicina, vai fazer em São Paulo e vai fazer na USP. Eu, tá Aham. bom, então eu vou lá, vou ver como é que é. Né? Quando eu cheguei aqui, minha mãe tinha feito a minha inscrição no Objetivo. O Objetivo em Brasília tinha fama de que só vagabundo ia para o Objetivo, né? Aí eu pensei, pô, cara, como é que eu vou estudar e vou passar? Mas o Objetivo me deu tudo, cara, porque você tinha todo o material didático e bastava eu Aham. estudar. Então eu estudava, ficava estudando aí de segunda a sexta-feira, 10 horas por dia, né? E sábado e domingo não estudei nada durante o terceiro ano, mas eu estudava tudo certinho. E aí Você acabei. estudava onde em Brasília? Eu estava no. Eu estudei na Católica durante um ano e num colégio Aham. pequeno, que era o Paulo VI. Eu nunca fiz nenhum colégio grande em Brasília. Tá? Nunca Entendi. fiz um colégio Eu morei em grande. Brasília 2 anos, cara. Estudava no Marista. Estudei 2 anos no Marista. Mas o Marista era para quem era mais alta roda, né, cara? Então era diferente. Marista, cara. Marista era das freiras, né? Não era fácil lá também, né, cara? Mas era isso O aí. colégio era Meu colégio legal. era o Paulo VI, que era um colégio católico também, né? A gente tinha muito disso, né? O colégio seguia a religião e tal, tudo, mas era uma bagunça como eram todos os colégios de Brasília, né, cara? Aham. Mas é legal. Eu não sabia que você tinha morado em Brasília. Quando é que você morou lá? Morei 2 anos. Morei segundo e terceiro ano, cara. Isso aí foi em Ah, então é isso aí. noventa Então e você pegou essa seis e época. 97, cara. Que eu 96 e morei. 97 da cidade era diferente, era mais tranquila do que é hoje em dia, né? Você ficava mais solto lá e tal, tudo, não é isso? É, É exatamente. diferente. Ficava. É Não, diferente. eu tive um relativo problema porque eu não dirigia, né? Né? Pô, então, assim, Brasília sem carro é uma coisa relativamente É, complicada, né? é complicado. Eu tinha Transporte 15, público, eu nem sei como é que é hoje, mas na época era muito ruim, pô. muito ruim. Muito. Continua acho que ruim até hoje. Mas é isso aí, com 15, 16 anos, o sonho da gente é ficar roubando o carro do pai para ir andar de carro. Né? E a gente fez isso até uma Exatamente, pô. vez. E a gente fez isso até uma vez, aí bateu o carro, o ônibus passou por cima do carro, foi uma beleza. Mas eu não. Mas só fiz isso uma vez só. E, é- aí você tinha padrasto nessa época? Você roubou o carro do Não, não, padrasto, não. cara? Não, cara, minha mãe teve namorados depois, mas nunca trouxe ninguém para casa, não. Ela sempre Entendi. ficou muito sozinha, ela Foi, também foi, foi o sempre foi carro muito. dela mesmo que você destruiu. Foi o carro dela mesmo que eu destruí. Foi o carro dela mesmo. Mas ela nem ficou muito Tá. chateada. Ela falou assim: pô, meu filho, você devia ter pedido o carro, pelo menos. Eu disse: não, mas é mais legal você roubar o carro da mãe, né? Mas não tem jeito, né? Eu tenho que Pô, isso é aprender, né? interessante. Você tinha diálogo com ela, Cabelo? Muito, 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 muito Legal, diálogo. interessante isso. Muito, muito diálogo. Na verdade, sempre tive muito diálogo com os dois e com o meu Aham. irmão. A gente nunca teve problema de comunicação em termos de tentar influenciar demais o outro de uma forma que fosse impositiva. A gente sempre conversou muito e é uma coisa que você acaba levando. O que eu não levei do meu pai, por exemplo, é que meu pai era um cara extremamente agressivo. Agressivo com todo mundo, a mesma maneira de falar, português, mandão e Uhum. tal, tudo. Esse foi um dos motivos pelo qual os dois se separaram, ele e minha mãe. Então, eu sempre também aprendi que não adianta ir para o conflito direto, ficar dando murro em ponto de faca. Você tem que tentar conviver da melhor forma possível, mesmo com as pessoas com as quais você não gosta. Você não gosta da pessoa, mas você Uhum. vai ter que conviver com ela. Você está no ambiente de trabalho, está lá no meio do hospital e tem um cara do qual você não gosta, mas todo mundo é contratado ali. O cara não vai embora, você vai ter que conviver com ele 10, 15, 20 anos. Tem que ter alguma maneira de convivência que seja pacífica, ou pelo menos você tirar o que tem de bom de cada um, né, por exemplo. Tá? Hoje a gente está tendo essa guerra de gerações, né? Isso daí não Tem. é, não é um, não é um ensinamento tão prático e fácil de ser hoje absorvido aí pelas diferentes gerações, né? Não, e tem uma coisa que, assim, uma coisa pulando um bom pedaço da minha vida, mas quando você chega na parte de ortopedia, a gente tinha muita hierarquia. E a hierarquia dentro da ortopedia, dentro do hospital, das clínicas, no Instituto de Ortopedia, ela sempre foi muito respeitada. Então, o R3 manda no R2, que manda no R1, todo mundo é mandado pelo assistente e tal, tudo. E isso é uma coisa que funcionava, porque você fica com regras muito delimitadas do que você deve e não deve fazer, e até onde, que ponto é que você deve ir. Quando você fica extrapolando muito esse limite, você acha que você ganhou toda a sua liberdade, mas na verdade você não sabe nem o que fazer com ela. Né? Você não sabe qual o limite do que você deve fazer como R1, como R2, como R3.
Tá? Então, quando a coisa está bem estabelecida, ó, você vai fazer tais e tais fraturas, você tem tal e tal comportamento, você tem que ficar no pronto-socorro até às 8 da noite, você vai ter que entrar às 6 da manhã, você pode sair às 7, você pode entrar às 7. A coisa fica muito melhor, especialmente quando você está em aprendizado. Você está justamente para aprender. Então, você tem que ouvir o que o outro cara está falando, mais velho, que tem mais experiência. Se ele é uma pessoa, obviamente, a qual você deve respeito. Se for um cara que não te respeita, você não vai respeitar também. Ou pelo menos você vai ignorar o que o cara fala. Mas se não, é melhor você ouvir o camarada que é mais velho. E esse conflito de gerações que está falando, ele é importante, mas também ele é importante para a geração mais nova pensar que a geração mais velha já passou por agruras que eles vão passar também. Então, a partir dali que você tem que tirar a tua experiência que vai ser de vida que você vai levar de positivo e negativo, né? Então, tem que aprender com a experiência dos outros, tem que respeitar, a meu ver, uma certa hierarquia dentro da própria instituição hospitalar. Né? Eu sei que é uma coisa que se perdeu com o tempo, eu acho que é interessante que ela seja resgatada. Não de uma forma rígida, de um cara montar em cima do outro, de trabalho e tal, tudo, mas você tem que trabalhar para aprender a fazer o seu próprio trabalho. Então, você tem que passar por isso na residência e tem que passar por isso quando você é um assistente mais novo, quando você é assistente de alguém. Né? E isso é uma forma respeitosa tanto da pessoa que está em cima quanto da que está embaixo. Todo mundo tem que aprender. O cara que está em cima tem que aprender que ele não pode ficar tratando mal quem está embaixo. Mas o cara que está embaixo ele tem que aprender que ele tem que respeitar o que o cara de cima está fazendo também. Né? A gente acaba vendo na conversa, infelizmente é utilizada a polarização, né, Cabrita? Nisso também, né? Sim. Pegam alguns exemplos que não são muito válidos, né? Como você estava colocando, o profissional fica subindo em cima do mais jovem e o mais jovem fica se aproveitando aí, como vem tendo alguns exemplos aí nos últimos anos. Exato. As turmas de residentes se negando a dar plantão, se negando a trabalhar, sabe? É complexo, né? Porque você acaba pegando os extremos, né? Como exemplo. Exatamente, exatamente. E o Hospital das Clínicas? Me contou, tomou trote, cara? Tomei trote. Na época o trote era o trote, eu não diria que era violento, mas era um trote que na verdade a gente queria tomar trote, né? Ou seja, a gente queria que cortasse o cabelo da gente, queria que, na verdade, publicava foto no jornal do cara com o cabelo cortado, todo pintado. Eu saí no jornal do Estadão, os caras tiraram uma foto de um veterano cortando meu cabelo e colocaram na capa como a lista da USP. Né? Saiu a lista da FUVEST e tal, tudo. Estava eu e o meu veterano, que depois foi anestesista lá no Instituto de Ortopedia, o Paulão, e eu fiquei super feliz. Minha mãe, quando abriu o jornal, estava a minha foto lá, imagina a alegria dela. Né? E o trote era um trote que ficava todo pintado, entrava dentro da piscina e tal, tudo. Depois teve até uma tragédia nessa piscina. Sim. Né? Porque o camarada, o rapaz morreu afogado e tal, tudo. Né? E quando a gente vai ver isso hoje em dia, é claro que as coisas têm que evoluir, né? É claro que tinha uma certa violência ali que era desmedida, né? Eu lembro que quando eu virei veterano, eu próprio fui dar um trote num calor, entrou olho no olho dele e quase cegou o camarada. E ele é um amigo meu, um cirurgião plástico, convive comigo até hoje, somos amigos. Mas os pais dele vieram muito preocupados comigo, que eu talvez tivesse cegado o filho e tal, tudo. Eu disse, putz, é uma brincadeira, mas isso faz parte, acho que, de amadurecimento de sociedade. Tá? É legal ter levado trote, foi legal, me arrependi de ter levado trote. Não, levaria de novo? Levaria. Mas talvez como veterano, e aí vai o aprendizado, talvez a gente tivesse que ter mais comedimento no que a gente fazia na época e faz hoje em dia. Acho que proibir a coisa completamente tira a espontaneidade, né? Tira muita da alegria da vida de algumas coisas. Mas não está errado que você tenha limites, novamente, né, no que está sendo feito com relação a calouro, veterano, essas coisas assim. Mas levei trote. E depois o trote que a gente levava no teatro da faculdade, porque eu fiz teatro 6 anos, né, que era o show medicina. Esse daí era mais violento ainda. Não vou nem narrar, porque é melhor não narrar. Mas era um trote que era bem mais pesado. E mesmo assim... Não, peraí, cara. Que teatro é esse, cara? É o show medicina. Eu tentei um teatro na Faculdade de Medicina da USP, né? E na época que a gente fez a apresentação, já era o 50º ano que estava tendo essa apresentação. Hoje em dia está no 81º ano que tem essa apresentação. É uma vez por ano.
Na época, olha como é a diferença, como eu estou te falando, não é que seja pior ou melhor, mas as coisas mudam. Não sei se evoluem ou evoluem, mas elas mudam. O show medicina, ele só podia ter homem. A apresentação só podia ter homem no teatro. E as mulheres só podiam participar na costura, que é que faziam as fantasias. Tá de Então, a maneira. sacanagem. Isso aí. Então, era bem heteronormativo. Mulher fazia a fantasia e tal, tudo, e o homem fazia todo o resto, inclusive subir no palco. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o show tem tanto homens quanto mulheres. Né? Só que, obviamente, quando tem homem e mulher fazendo ensaio até as 3, 4 da manhã, alguma hora deve ter alguma suruba, não é possível. Não tem, né? Na época não tinha, só tinha homem. Né? Tinha caras que tinham heterossexuais, homossexuais e tal, tudo. Não sei o que os caras homossexuais faziam lá, mas a gente não tinha nenhum preconceito com os caras que entravam, que saíam. Era uma agremiação de teatro para apresentação uma vez por ano, que é justamente o show Medicina, e isso vem desde a época do Flux, do Plutz Nebok, eram os caras de 1950, não, 1940. Eles começaram esse show para divulgar a MacMed, né, que era a maior competição universitária que tinha na época. Mas eu fiquei 6 anos nisso aí. Eu fui diretor Mas por que você justamente da entrou revista. nisso, cara? Por que eu entrei? Porque os Você foi caras atrás disso ou alguém te empurrou para isso? Não, os caras vinham chamar, né? Assim, tem o show medicina e tal, e tem gente que quer entrar, tem gente que não quer entrar. Os caras do rugby, que eu já jogava rugby, vários deles faziam show, né? E aí os caras iam lá, assim, tem uma entrada de calouros no show, você tem ali tem que fazer um teste para entrar e tal. Então, o teste era simples. Não, Os peraí, caras não tá diziam, fazendo sentido isso, cara. Pô, rugby não é um é, bando de troglodita, cara. mas os caras você sabe qual era a atração do show medicina? Era o balé. Era o balé. Os caras, né, o diretor do show era um cara que era a primeira linha de rugby, um cara enorme, de balé. Ele indo ele fez uma época, ele fez passarinho, então ele entrava lá com as asas gigantes, né? Fazia balé, cara. Eu era do coral, então a gente fazia música, esquetes de música baseados em música, né? E aí a gente ficava lá dançando, cantando. Eu fui Paquita, né? Eu fui dama da corte francesa. Depois, quando a gente fez um que era de black music, fui de negão, completamente pintado de negão, com cabelo rastafari e tal, tudo. Então, eu lembro que o Alfinete, que era um cara sensacional, que é cirurgião de pé, ortopedista, ele foi Xuxa, né? Então, ele era Xuxa, comandando as Paquitas e tal. Era uma alegria, cara, fazer aquilo. A gente ficava ensaiando durante 3 meses, geralmente virando à noite, chegando, dormia na sala de aula, porque você imagina, você ficava até 6 horas da manhã ensaiando o negócio, 7 horas tinha aula, 8 horas tinha aula. Você deitava na bancada e ficava lá dormindo, né, cara? Não tinha jeito. No internato, então, era pior ainda. Imagina, quinto e sexto ano, você dando plantão, tudo e levando show. Você escolhia a panela, né? Onde você ia passar no quinto e sexto ano, de acordo para você ter menos problemas, passar em dermatologia, alguma coisa mais tranquila, né? Quando ia passar na época do show medicina, né? Mas eu fiz 6 anos de show e foi maravilhoso. Eu não me arrependo de ter feito isso daí. Foi bem legal também. E Bem peraí, e o legal. rugby? Onde é que aparece essa. Bom, o rugby aparece logo no primeiro ano. Meu pai jogava, né? Meu pai foi técnico de Ah, teu rugby, pai jogava rugby? Ah, jogava tá. rugby. Ele Mas você não jogou foi antes da faculdade, não? Ou jogou? Não, eu sabia como é que eram mais ou menos as regras, como é que eram as regras um pouco, porque ele tentou montar um mini time de rugby lá em Brasília, mas nunca conseguiu. Cheguei a treinar uma vez em Portugal, no Benfica, que era o time dele, mas eu não tinha muita ideia. Quando eu entrei na faculdade, eu fui jogar basquete e era goleiro de futebol. E aí um amigo meu, que já faleceu até com câncer de estômago, um cara sensacional, câncer de garganta, na verdade, que é o caso Eduardo Jacó, o Edu chegou e disse, pô, Cabrita, você tinha o pai que jogava, eu estou correndo aqui com os caras do rugby, vem treinar com a gente aqui. Aí eu fui lá, no primeiro treino, já me arrebentei inteiro, né, de cansaço e de pancadaria, mas eu gostei. E aí eu entrei na faculdade com 17 anos. Então eu joguei o primeiro ano inteiro de rugby, no final do primeiro ano eu já estava jogando no time titular. E aí no ano seguinte, que eu fiz 18, já teve convocação para a seleção brasileira juvenil, e os caras me convocaram para a seleção, ou seja, eu gostava realmente de jogar. Eu jogava, modéstia à parte, jogava bem na minha posição,
E aí fui para a seleção juvenil, continuei, fui para o campeonato de 88, que foi no Paraguai, levamos uma sacolada da Argentina, 110-3 a gente levou da Argentina, saí do jogo com a orelha toda deformada, que nem orelha de jiu-jitsu, cheia de sangue, com uma beleza. Mas aí fiquei jogando a faculdade inteira, a medicina USP participava do campeonato tanto brasileiro quanto do campeonato paulista, então eu jogava rugby todo final de semana, treinava 3, 4 vezes por semana, e aí na residência eu fui convocado para a seleção brasileira. E o único arrependimento que eu tenho da minha vida foi de não ter ido para a seleção brasileira adulta, porque eu estava no primeiro ano da residência, na época me pareceu a decisão mais acertada. Eu disse, bom, eu tenho que me dedicar à residência, eu tenho que terminar a residência. Também estava precisando ganhar dinheiro, dar plantão e tal, tudo. Não vou pro time nacional, mas eu queria ter ido. No final, hoje em dia, você podia ter jogado um ano de rugby e levado a residência numa boa, eu ia continuar na residência, ia continuar dando plantão e podia ter feito isso. É a única coisa que me arrependo na minha vida inteira. O resto, tudo não me arrependo de nada, cara. Mas dessa daí, de não ter ido para a seleção adulta, ter sido convocado e não ter ido. Mas na época, cara, você tem. Tava com. Eu me formei com 22, estava com 23 anos, né? E aí, cara, você. Decisão difícil, né? Decisão difícil, né, Nessa cara? época, né? Você está começando a residência. Eu fiz meu currículo inteiro na faculdade para cirurgia geral, tá? Indo muito na onda, porque você entra na faculdade. Eu entrei com 17, não tinha ideia do que era medicina, não tinha nenhum Sim, médico na lógico. família. Você olha aquele romantismo, puta, o cara vai ser neurocirurgião, ele vai ser cirurgião cardíaco, aquelas especialidades sensacionais. Aí você começa a conviver com aquilo. Eu lembro que, quando eu estava no primeiro ano, o, um cara lá que se quebrou no rugby, né? A gente foi levar o cara para o pronto-socorro, aí tinha um porteiro do pronto-socorro e falou assim: vocês são estudantes de medicina, vocês vão ver o que é medicina aqui dentro do PS, da pronto-socorro cirúrgico, aquela balbúrdia, 100 macas dentro do PS, aquele povo todo arrebentado. Mas também continuei gostando, sempre adorei. E aí queria fazer cirurgia. Queria fazer cirurgia geral, fiz um monte de trabalho com cola de Clínica, fibina, nunca. clínica nunca. Eu sempre gostei muito de clínica, gosto de clínica até hoje, né? De vez em quando leio coisas sobre clínica, dou muito diagnóstico clínico no consultório, mas não me intrometo na área clínica, não faço nenhum tratamento clínico. Mas, ao meu ver, o ortopedista ele tem que saber clínica. Tem que saber clínica, cara. Você pega um paciente que teve um câncer de tireoide, você não vai pensar que o cara pode ter uma metástase, ou que o cara tenha, seja um problema de tireoide. O paciente tem uma osteoporose importante, ele pode ter um problema de paratireoide, né? O paciente tem uma queda e tem que fazer uma fratura, você tem que operar o cara, mas ele tem outros problemas clínicos que tem, você tem que entender o que o cara tem. Não adianta você ser só um ortopedista, né? Você tem que saber clínica. Nunca pensei, durante um pouco de tempo no quarto ano, eu pensei em fazer oncologia. Acho que foi a única coisa que eu pensei talvez em fazer. Mas eu também fiquei pensando que, cara, oncologista para mim é o herói da medicina, porque ele tem que conviver com um estresse psicológico enorme, que é um paciente que ele Verdade. vai perder, entendeu? E isso, toda vez que eu tenho um paciente que complica, tem um paciente que eu perco, tem um outro paciente que tem fratura e que falece, isso realmente eu tenho que lidar com isso de uma forma. Eu talvez não lidasse isso tão bem se fosse uma quantidade maior de pacientes, se eu tivesse que lidar com isso o tempo inteiro. Eu acho que realmente o camarada que lida com a parte oncológica ou com a parte que tem, ou mesmo cardiologia, geriatra, o cara tem que ter uma firmeza psicológica muito grande, ou individual, ou com o auxílio de alguém, porque senão não é fácil levar essa parte. Mas na cirurgia, eu queria fazer cirurgia, só que também olhei para esses caras, putz, esses caras de cirurgia trabalham muito, cara. Eles trabalham muito, então plantão feito os malucos, os caras têm que ficar 24 horas o tempo inteiro ali. Não, eu vou para ortopedia que deve ser mais sossegado. Não é, né? Não é. Se enganou, né? Não enganei. Mas, mesmo assim, tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Eu consigo ter um manejo de tempo das coisas que não são a medicina, que para mim são importantíssimas. Parte de família, a parte de esporte, a parte de hobbies e de leitura, que para mim são essenciais, até para eu continuar tentando ser um bom médico na medida do possível. Se eu fosse só fazer medicina, acho que a minha própria dedicação à medicina como humano seria diferente se fosse de outra forma, entendeu? E aí
Pintou ortopedia, disse, bom, acho que Teve influência do rugby, a ortopedia? Sem dúvida, né? Você vai lá com o joelho torcido, com o tornozelo torcido, você leva os caras com fratura de punho e tal, tudo. Você fica comendo lá no PS o tempo inteiro. Então, mas eu não pensava em fazer medicina Tem mais lesão esportiva. no futebol americano ou no rugby, Cabrito? Tem muito mais lesão no futebol americano. Porque o futebol americano é um esporte de explosão. O cara está o tempo inteiro explodindo, 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 explodindo. Então tem muito mais lesão muscular e o contato do futebol americano, como ele pode ser com qualquer jogador em campo, dá muito mais lesão. O rugby você só pode derrubar o cara que está com a bola, né? E você não tem troca de defesa e ataque e a jogada não para se a bola cai no chão. Essa é a diferença fundamental entre os dois. O futebol americano caiu a bola no chão, parou o jogo. E aí o jogo inicia do zero com pancada. O rugby você fica o tempo inteiro correndo atrás da bola. Então você tem que ter um fôlego maior, a explosão não precisa ser tão grande, mas você tem que ter mais endurance do que explosão e dá menos lesão. O rugby tem menos lesão que o futebol americano. Tá? Tem muita lesão de rosto, tem muita lesão de nariz quebrado. Eu quebrei o nariz umas 10 vezes, tá, no rugby. Mas ele ficou reto. Ele ia para um lado, ia para o outro e acabou ficando reto. Tá? Tive lesão no dedo, né? Esse dedo aqui, ó. Dedo aqui, ó, quebrado. Né? Quebrei. E ficar segurando, né? Você segura como se fosse um kimono, né? Você segura também a camisa do rugby, então eu jogava esparadrapado. Tem todas umas proteções aí. Agora tem um filho que joga rugby, né? Tá na, tá na poli, segundo ano de poli, fazendo engenharia, tá jogando rugby também, acabou seguindo. E o outro filho faz um esporte tranquilo, que é boxe. Você imagina a mãe como fica feliz, né? Um no rugby e um no boxe. E a mãe aparece em que momento aí de durante a residência, depois que você formou, como é que foi? Quem que apareceu? A mãe aparece em que momento aí da tua vida? A mãe? A mãe dos minha dois, mãe. pô. Tua esposa, pô. Não, tua esposa, pô. Minha mãe e minha esposa. Minha esposa apareceu bem depois. Eu tive vários relacionamentos, né? Eu até brinco com ela, porque ela se chama Cláudia. Eu tive vários relacionamentos com várias Cláudias, né? E quando eu tinha. Teus filhos estão com que idade, Cabrita? Estão com 22 e 21. 22 e 21. Eu casei com 29 e o primeiro filho veio quando eu estava com 30 anos. Tá? Então está com 22 para 23 e o outro está com 21. Isso, 21. Então, peraí, você se forma com 23, 23. Aí faz 3 anos de residência. 3 anos de residência, mais um de R4 em quadril. Eu fiz quadril, mão e joelho. Quadril, mão e ombro. Eu não tinha certeza do que eu ia fazer como especialidade principal. Quadril, mão e ombro? Mão e ombro. Porra, explica aí, cara, não dá para entender. Na verdade, o que acontece? Novamente, influência dos... Como eu te falei, o meu pai morava em Portugal, então meu pai não influenciou nessa parte médica nenhuma. Isso foi tudo de convivência com caras mais velhos que eu tomo como pais, principalmente os caras do rugby, com que eu convivia, que tinham 10, 15 anos mais do que eu. Tá? Então, esses caras que eram do rugby e faziam ortopedia, eles me influenciaram como exemplos positivos de ir para a ortopedia. Mas os caras que faziam cirurgia chegaram para mim. Eu estava correndo uma vez com um cara que é gastro, que é o Marcelo Verbach, que tem até uma ONG, que tem uma história bem legal, que depois, acho que até para você conversar com ele, me conecta aí com ele, pô. Esse é um cara nota 10, que tem uma ONG que vai fazer cirurgias gástricas lá na Amazônia e tal, tudo. É um cara nota 10. E eu estava correndo com ele, eu estava no 3º ano da residência. Ele falou assim: pô, Cabrita, você tinha tudo para ser cirurgião, cara. Por que você foi fazer ortopedia? Ortopedia é tudo pino, cirurgia. Vai fazer alguma coisa, pelo menos que seja uma cirurgia mais delicada e tal. Tu vai fazer mão. Eu disse: pô, bom, já que eu não fiz cirurgia, eu vou fazer mão. E aí eu decidi ser cirurgião de membro superior. Vou fazer mão, cotovelo e ombro. E aí, quando eu terminei a residência, eu terminei em primeiro lugar, e aí você podia escolher o que você ia fazer na R4. E o que você fizesse, o cara não podia ter 2 R4, só podia ter um R4 por vez. E aí o segundo lugar e o terceiro chegaram para mim, que eram 2 amigos meus, o Wagner Castropil, que é meu sócio até hoje, né, que é um cara com que você pode conversar também, que foi atleta olímpico de judô, e o Marcelo Saratoga. É verdade, fala com ele, pô. Fala com ele, é um cara para você levar para ir para você, vai ser bem legal. Aí os dois chegaram assim: cara, se você fizer ombro e mão 6 meses, nenhum de nós dois vai poder fazer um dos dois. E o Marcelo não ia poder fazer ombro. E ele é cirurgião de ombro até hoje, para você ter uma ideia. Aí eu falei assim: pô, cara, quer saber então? Então eu vou fazer 4 meses de cada, e eu vou fazer 4 meses num negócio que não vi a residência inteira, que foi quadril. Tá bom. Que loucura.
Aí comecei pela mão, fiz 4 meses de mão, fiz 10 anos de cirurgia de mão. Era o meu ganha-pão, porque, cara, você imagina você com 26, 27 anos, quebrou o quadril, esse moleque que não vai me operar. Com Exato. 26, não vai operar. Entendeu? Agora, mão era um mercado que, cara, qualquer lugar precisava de mão. Então, eu trabalhei na Mico durante uns 5, 6 anos, trabalhei em Santo André como cirurgião de mão, porque mão você tem um volume grande de cirurgias, você tem uma tabela MB que é boa, né? E aí você vai desenvolver experiência. Só que eu não quis fazer microcirurgia, entrar em plantão de mão. Eu fui literalmente. Eu precisava ganhar dinheiro, eu dava 15 plantões por mês no início da residência, até conhecer minha esposa, continuava dando 10, 15 plantões, porque não tinha. Minha mãe, pelo contrário, com Morava o com a tua passar mãe? do tempo, morava com a minha mãe. Não, morava sozinho. Depois, quando minha mãe não estava mais conseguindo trabalhar muito lá em Brasília, ela veio morar comigo, mas aí eu já pagava aluguel, eu já sustentava a minha mãe. Então, eu tinha que trabalhar para fazer isso, para sustentar e sustentar ela. Então, era plantão atrás de plantão, né? Quando eu fiz eu entrei realmente como assistente, eu já estava formado fazia muito tempo. Eu fiquei como voluntário no HC durante 10 anos, até entrar. 10 anos, 8 anos até entrar como assistente. E assistente também não ganhava lá muito, né? Ganhava R$ 1.500 por mês. Então, tinha que dar plantão para sustentar. Plantão e Quando você trabalhar como entrou na mão. USP, você já foi morar sozinho? Fui morar sozinho? Com 17 anos. Eu morei sozinho dos 17 até os 28, né? Aí com E aí, mas 28, e aí você morava com amigos? Morava sozinho? Pô, não, não, não dava pra sozinho, morar sozinho. sozinho, pô. Sozinho, É sozinho, mesmo? total. Sozinho, total. Sozinho, total. Mas aí você tinha É. auxílio dos teus pais, então. Como é que você pagava Sim, essa conta, sim. pô? Exatamente. Eu tive auxílio da minha mãe, até os Tá, 20, até eu me formar. Quando eu me formei, que eu tá, comecei a tá. dar plantão na ortopedia, aí que eu comecei a ganhar algum dinheiro e aí eu passei a pagar meu aluguel quando eu estava E com não, e não dava para 23. viver com bolsa de residência, dava em São Paulo? Não, não, não dava. Não dava de jeito nenhum. Por isso aqui o que acontece? A filosofia da época de dar plantão fora, que é o PF, mudou, né? Estava mudando nessa época que eu entrei na residência. Porque até uns 3, 4 anos antes de eu entrar, se o cara desse plantão fora e alguém ficasse sabendo, o cara era expulso da residência. Quando eu entrei, já não. Quando eu entrei, os caras já, você já passou no pronto-socorro? Já passei no pronto-socorro. Então, nós temos um plantão para você. E aí, beleza. Aí comecei a dar plantão um atrás do outro e dava plantão o tempo inteiro. E o dinheiro de plantão é um dinheiro que, digamos que ele não é assim muito maravilhoso, mas é o que você tem. E é uma maneira boa de você, pelo menos, se programar, né, durante o início da vida financeira. É o que eu fazia, né? Eu tenho colegas da minha época e mais velhos que eu, o próprio Antônio Carlos Bernabé, que foi meu professor de quadril, e a vida dele inteira ele ficou dando aula em cursinho, né? Uhum. Até conseguir ganhar dinheiro na medicina, ele dava aula em cursinho. Tinha casos que ficavam vendendo livros, cada um tinha sua maneira de tentar complementar a renda, né? Mas eu precisava. Minha mãe realmente pagava aluguel, tive muito auxílio dela, especialmente. Mas depois que eu comecei a ganhar dinheiro, aí a coisa foi se invertendo, até que chegou Uhum. realmente, nessa época, com 27, 28, eu que sustentava e pagava o próprio aluguel dela e sempre paguei até o final da vida dela. Eu sempre dei muito auxílio para minha mãe, espontaneamente, né? Nada muito de pensar, Uhum. olha, agora estou fazendo e cobrando e nada disso. Ela nunca me cobrou nada disso e eu também nunca cobraria nada dela, nem ela cobrou de mim, né? Mas a minha esposa... Início de carreira, Cabrita, em termos de. Te cortei agora aí que você ia falar da tua esposa. Não, Início de toca a carreira, ideia. só que eu estava pensando de montar consultório, só dava plantão, trabalhava em clínicas. É isso aí. Como é que foi Tudo o teu isso. início, cara? Tudo isso, ou seja, eu sabia que eu tinha que ter uma base. Se eu quisesse realmente chegar em algum lugar, em qualquer especialidade, eu ia ter que ficar muito tempo no Hospital das Clínicas, porque é a escola principal que eu estava. Pode ser a escola Ah, e pós-medicina, outra coisa, pode ser. nunca teve vontade de ir para fora do HC? Cara, não, Nem para nunca fora tive. para fora do Brasil? Para fora do A Brasil não tinha grana não condição. dava? Não, para fora do Brasil não tinha condição financeira nenhuma Tá. possível ir para fora do Brasil. E sair do HC, não, porque eu fui seguindo um caminho dentro da instituição. Foi uma coisa que eu realmente fui levado pela instituição. Eu
tive sempre muitas amizades dentro do Instituto de Ortopedia. Eu fui muito envolvido com essa parte da faculdade, tanto no teatro, quanto no rugby, quanto na atlética. Eu fui diretor da atlética também, tudo. Então, eu sempre soube que eu ia ficar vida acadêmica e eu queria também fazer mestrado e doutorado. Isso é uma coisa que a minha mãe botou na cabeça, porque ela sempre achou muito importante ter uma formação acadêmica. E eu sempre gostei muito de dar aula também. Então, dar aula para mim, eu dou aula até hoje e continuo dando o tempo inteiro aula, eu achei muito legal, né? E então, no início, residência, plantão, terminei o R4, continuei como insistente, que a gente chamava, né, no grupo de quadril. Então, peguei um dia cirúrgico, ficava operando lá direto, sem ganhar nada, e dando plantão. E aí eu comecei a pensar, puta, preciso começar a fazer um consultório particular também, ou pelo menos atender gente que não seja só do convênio, que seja do SUS. E na época eu era assistente também do Carazato, que era um camarada que era de medicina esportiva, mas também decidi, é melhor não fazer o consultório dentro do consultório dele, porque senão eu vou ser sempre assistente dele. Né? Já era assistente dele, havia a primeira consulta dele, examinava o paciente, depois ele entrava, dava as condutas, depois eu ficava fazendo papelada. Mas assim, se eu associar diretamente a minha pessoa a sempre alguém, eu sempre vou ser assistente de alguém. Se eu quiser fazer o meu consultório, eu tenho que fazer o meu consultório. Então, quando eu estava com uns 26, 27, eu pagava um aluguel junto com um colega que fazia cirurgia pediátrica, o Ricardo Frank, que era esse primeira linha que fazia passarinho, né? E a gente rachava um consultório, eu levava gesso para lá e tal, tudo. Quase não aparecia paciente, mas quando aparecia, já tratava de uma maneira particular, de uma maneira diferente. Depois, quando eu entrei como assistente do HC, foi na mesma época que o Wagner, o Castropil, estava fundando o Vita, junto com a esposa dele, a Cris. Ela era dermatologista e o Wagner já tinha um certo movimento, porque como ele tinha ido para a Olimpíada, conhecia muitos atletas, ele já começou a fazer um tratamento desde o início, pensando em que era para fazer um tratamento só de particular, não atender convênio. Ou era de graça ou era particular. Ou pelo menos alguma coisa que fosse pequena, mas não trabalhar diretamente com convênio. Fugir do esquema ortopédico de ficar fazendo uma clínica para ficar ganhando dinheiro de convênio. E aí ele me chamou para participar, né, como cirurgião de quadril. Isso foi em 2000, logo que ele fundou. E eu fui uma vez ou outra, ainda estava na dúvida. E aí, quando estava em Tem 20 anos 2002... já a Vita? 20 A anos, Vita tem 23 20 agora. anos já? 23 Ah, anos. que legal. E depois a gente pode contar a história inteira disso aí. Mas o Wagner começou o Vita, né, em 23 com a esposa. E a gente ia lá, eu atendia quadril, tinha um outro colega que é o Luiz Fernando Teoc, que fazia quadril também, então a gente via os quadris lá, tinha o pessoal que fazia ombro, o Breno fazia ombro, o Sadal fazia coluna. O Wagner é meu contemporâneo de residência, ele é 3 anos mais velho que eu na faculdade, mas ele fez residência junto comigo, porque ele ficou 3 anos no judô, que é o que eu devia ter feito no rugby, mas não fiz, mas tudo bem. E aí, ele Então me isso te chamou, eu ia lá. influencia mais ainda. Por isso você tem essa cabeça que devia ter feito, né, cara? Ainda tem um Isso amigo aí. que fez, né? É isso aí. E aí, quando estava em 2002, eu tinha 3 caminhos que eu podia seguir. 3 caminhos. O Carazato pediu para entrar como sócio na clínica dele, novamente aquele pensamento que eu ia ser assistente do cara. O Bernabé, que era meu chefe no HC, que é o cara que me ensinou a operar quadril, ele falou, vem para o consultório também, mas eu ia ser assistente dele também. E o Wagner chegou para mim, o Castropil, cara, vem para o Vita de corpo e alma. Aí eu, pô, qual que é o caminho que vai ser o meu caminho? Não é o caminho dos outros. É desenvolver o consultório junto com os meus amigos, que têm a mesma idade que eu. E aí fui junto com o Castropil para o Vita, fiquei lá até hoje, a gente está junto até hoje. Mas aí você vai começar a desenvolver o consultório particular. E é uma coisa que demora, no mínimo, 10 anos para você desenvolver. 10, 15, 20 anos para você desenvolver o consultório particular. Não desenvolve de uma hora para outra. Não é porque você... Eu fiz o meu doutorado em 2004. Né? Fiz meu doutorado em 2004, fui preceptor de ensino e tal, tudo já participava dos congressos de quadril, falando bastante sobre artroscopia de quadril, que é uma coisa que a gente pegou para começar a fazer no início de 2000, junto com o Giancarlo da Casa e o Queiroz lá da Paulista. Então sempre a gente ficou falando muito sobre isso e o próprio Wagner, e aí vai a influência que você tem dos amigos, né? Tomava O muita Wagner, porrada, Cabrita?
Na artroscopia de quadril, o tempo inteiro. Na artroscopia de quadril era pancada o tempo inteiro, porque era uma técnica nova. E aí o Sim. pessoal que era mais velho não admitia que a técnica existisse, né? Dizia que estava inventando patologia. E no fundo, como todas as técnicas em medicina, a gente hiperindicou e agora a gente indica menos. Então teve uma hiperindicação durante um determinado tempo, tá? Mas hoje em dia a gente tem tudo em medicina é assim. O que a gente tem que tomar cuidado em medicina também é que a medicina é muito onda, né? Agora, a onda Sim, agora, sim, por sim. exemplo, a ortopedia é fazer infiltração, né? Então é plasma rico em plaquetas, medicina regenerativa e tal. Cara, vai ter uma indicação para isso, mas não é para tudo, né? Uhum. E técnicas também vêm assim. Então, a artroscopia de quadril é uma técnica que é muito boa para determinadas coisas, mas para outras não funciona. Mas no Uhum. início que a gente estava começando a desenvolver, a gente indicava para um monte de coisas. E hoje em dia a gente sabe Uhum. que a coisa é mais restrita. Então é uma época de aprendizado. E na medicina vai muito disso, né, cara? Você tem, você tem que testar hipóteses, né? A medicina é feita de hipóteses. Você tem que comparar coisas para ver quais que são as melhores. Mas no fundo, ao passar de décadas, hoje em dia eu estou com 30 anos de formado. O que você faz no consultório é o que você tem melhor experiência com o que você aprendeu na teoria e na prática. Não adianta você ficar querendo inventar coisas novas que não tenham base científica e também não adianta você ficar parado sempre na mesma coisa. Você tem que estar sempre desenvolvendo, não só ir em congressos e conviver com as outras pessoas, você tem que aprender com erros e acertos do que você faz. Então, surge uma nova tecnologia. Agora, por exemplo, tem a cirurgia robótica, né, em prótese de quadril. A gente entrou nisso, estamos fazendo, é legal. É essencial? Não, não é essencial. É legal? É muito legal. É sensacional. A cirurgia fica mais precisa, você consegue planejar melhor. Provavelmente o resultado a longo prazo para o paciente vai ser melhor. Mas ele é essencial em todos os casos? Não. Como ferramenta de aprendizado, é ótimo, é sensacional para o residente aprender, para quem está aprendendo a fazer cirurgia. Então, você tem que saber como é que se encaixa na vida. Mas voltando para o consultório. Então, eu entrei no consultório particular junto com o Wagner nessa época, deixava sempre dedicado ali um período ou dois por semana, e aí você tem que Uhum. sentar e ficar lá. Não adianta você colocar o consultório, ó, vou ficar das 8 ao meio-dia, mas se não tiver nada, eu não vou. Não adianta, você nunca vai ter consultório desse jeito. Nunca vai ter. E se você tem um consultório, você tem um consultório que é o seguinte: o paciente chegou, um amigo seu falou assim, cara, estou precisando de alguém de mão. Você faz quadril? Pega o cara e vai tratar a mão dele. Estou precisando de um cara de joelho. Você vem aqui que eu te atendo. Se eu não tiver capacidade técnica para fazer o que eu faço, vou chamar um colega meu, né? Vou chamar alguém. Trabalhar em grupo também é excelente. O consultório ortopédico, especialmente na ortopedia individual, ele é complicado, ele é difícil. Você jogar tudo para você não é tão simples, né? Eu acho que a gente tem que conviver muito uns com os outros, cara, para você não ficar um cara que fica isolado e maquinando aquelas suas ideias e tendo falsas impressões e tapando os seus olhos para o que está do lado, cara. Então, a convivência, acho que no meio acadêmico durante um determinado tempo, depois no meio de convivência hospitalar com outros colegas e também no consultório, ela é muito importante. Eu acho que talvez mais velho, mais para frente, aí, com 60 anos, talvez vá para alguma coisa individual. Talvez, mas vou querer continuar convivendo com residente, querer continuar convivendo com pessoas com que você possa ensinar e passar ensinamentos, mesmo que você não opere, tal, tudo. Hoje em Uhum. dia, eu saí do Hospital das Clínicas faz 9 anos, né? Por várias circunstâncias, principalmente porque tinham até me chamado para ser chefe do grupo de quadril, e eu achei que para eu ser chefe do grupo eu tinha que me dedicar muito mais ao hospital do que eu estava indo. Não adianta eu ir 2 vezes por semana lá, ficar assinando ponto e dizer que eu sou chefe. Não, se você vai ser chefe, você tem que dedicar. Tem que ir lá todo Uhum. dia, tem que ensinar. Você vai ter que abdicar da tua parte, provavelmente, de consultório, né? E talvez familiar, para você fazer uma coisa institucional. Esse tripé é Sim, sim. difícil, né? A família, consultório particular e institucional, não é tão fácil de levar. E eu levei a parte institucional para dentro do Vita. A gente já tinha uma ONG, né, de atletas, que a gente já tem desde o início, que a gente atende atletas sem custo. Se eu tiver um paciente que eu queira operar social, eu opero social. Hoje em dia eu tenho capacidade de fazer isso. E desde 10 anos atrás eu dou aula na medicina
da saúde da família e da comunidade, no posto de saúde. Uma vez por mês, vou lá, faço um matriciamento voluntário, dou aula para os caras de mão, pé, joelho, eles trazem pacientes para a gente discutir. É uma coisa que eu adoro fazer, dar aula para cara que é residente, são residentes primeiro e segundo ano, né, que não tem... O único contato que eles têm com a ortopedia é comigo. Eu espero que eles gostem, pelo menos até hoje eles continuam gostando, mas é uma coisa que me faz muito bem. Eu acho que ensinar, e ensinar não só, porque não adianta só ensinar para o cara que faz quadril o que ele vai fazer de artroscopia de quadril. O cara que faz quadril, depois que ele faz uma prótese. Mas você ensinar ortopedia, ensinar a tua especialidade para quem tem aquele contato, para mim é uma experiência ótima. Algum dia, quem sabe, se eu puder, vou dar aula para terceiro, quarto ano de faculdade de ortopedia geral de novo. Acho que voltar para as bases alguma hora também é uma coisa boa. Eu E sou o me diz tipo um de médico. negócio. Pode falar. O que vale US$ 1 milhão. Como é que você conseguiu continuar perseverando no quadril, ganhando dinheiro na mão? Como é que foi esse encontro aí, pegando aí um gancho para o pessoal que faz ortopedia aí, que deve ter essa dificuldade que você teve, pô? Cara, novamente, quando você começa a fazer quadril muito jovem, você não vai conseguir pegar um paciente e convencer ele a operar pela sua idade, não tem como. É a partir de várias indicações que o paciente tem que ele chega. Hoje em dia, o paciente chega e diz, você veio indicado por quem? Veio indicado por várias pessoas, por 3, 4 pessoas. Então aí, hoje em dia, é fácil de indicar uma cirurgia, mas na época você tem que transmitir confiança para o paciente. Você tem que ter confiança em si, você tem que ter confiança no teu método que ele vai fazer, seja cirúrgico ou não cirúrgico, tá? Você tem que ter conhecimento do que você vai fazer com o paciente, você tem que transmitir isso para ele. A partir do que o paciente ele sente confiança no que você vai fazer e você sente confiança e acredita que você vai fazer o melhor para o paciente, essa relação que ela é formada desde o início, desde que eu tenho 25, 26 anos de idade, isso tem que permanecer e você tem que cultivar isso. Se você estiver atendendo o paciente com o intuito financeiro, se eu vou operar porque eu quero ganhar o dinheiro dele, está completamente errado. Aí é melhor você não fazer consultório, não fazer medicina, cara, não tem jeito. O dinheiro vem com uma consequência de você se dedicar a uma coisa que você gosta, de você fazer uma coisa que você tem conhecimento do que está fazendo. Senão, não adianta. Se você quiser inventar alguma coisa, esse cara aqui tem uma bursite no trocânter, mas eu vou infiltrar o quadril dele porque eu ganho mais fazendo isso. Crápula, não pode. Eu vou hiperindicar uma cirurgia, vou fazer uma cirurgia nesse paciente com uma técnica e vou fazer os dois lados porque vale a pena fazer os dois lados porque vai me trazer mais dinheiro. Não pode. É escrúpulo. E se você não tem escrúpulos, você não vai. Agora, voltando à parte da parte particular, a partir do momento em que eu tive um estofo melhor financeiro, eu deixei de dar plantão e foi aumentando mais os números de períodos de consultório e foi me dedicando mais a eles. Não tem jeito. E aí eu tenho uma coisa que ajuda muito, que é a família. Então, quando você falou da minha esposa, eu conheci minha esposa quando eu tinha 29 anos. Eu vivia a vida louca, vida louca. Trabalhava feito um maluco e tal, tudo, mas também vivia na balada. Sei lá, eu ia provavelmente morrer cedo se eu ficasse daquele jeito. Quando eu conheci a Cláudia, ela me deu um equilíbrio emocional importante. Então, ela é uma pessoa que me equilibra emocionalmente muito e que, para quem eu dediquei e dedico, continuo dedicando uma vida familiar que, para mim, é importantíssimo. Porque, como eu sou filho de pais separados, muito precocemente, porque hoje em dia está comum ser o pai separado, então eu sei que se você tiver um núcleo familiar que ele é mais unido, a pessoa vai provavelmente crescer com menos dificuldades do que eu tive. Então, e não só isso, ela me manteve vivo porque eu não fui mais para balada, não fui mais me matar, né, nas coisas lá. E na época, você viveu essa mesma época, a coisa era um pouco diferente de hoje, a coisa era mais perigosa, né? Então, isso daí também me deu mais equilíbrio de você ter um rumo de fazer, construir uma família, de dar uma educação boa para os meus filhos, no mínimo a educação que eu tive, de conviver com eles, de conviver com a minha esposa. E para isso você tem que ter uma base de trabalho que seja mais estável do que só dar plantão ou só conviver com convênio que pode te mandar embora a qualquer momento. E aí o consultório particular é isso daí. Ele é uma coisa que você próprio só que vai tirar de você mesmo, ninguém vai poder te tirar. Então é a tua competência que te mantém ou não te mantém.
né? E a tua maneira de lidar com o paciente, de ser sincero com ele, de fazer o melhor possível para ele e de também saber alguma coisa financeira, não tem jeito, né? Você conversou provavelmente com outros colegas que lidam com essa parte melhor do que eu sou péssimo em finanças, mas você tem que saber cobrar, ou pelo menos você tem que saber alguém que tem um sistema de cobrança que seja correto, que cobre uma coisa que seja justa, mas progressiva de acordo com que você vai se especializando, que você vai subindo na sua especialidade, né? E isso eu tive no Vita. O Vita realmente Como é que me foi a ensinou muito. estruturação administrativa do Vita, Cabireta? Teu Então, durante sócio gostava disso, você corria atrás, achava que valia a pena pagar essa estrutura, que o médico muitas vezes fica, não, só precisa de mim, só preciso trabalhar, não preciso de mais nada. não, Como é que é? não é isso, porque a estrutura, por exemplo, se eu fosse hoje em dia no consultório particular e pagasse o consultório, eu com certeza ia deixar menos dinheiro do que eu deixo para o Vita hoje em dia, tá? Então, financeiramente falando, tá? Mas não é isso, não é isso, não é isso. Eu participei do Vita como conselheiro tanto responsável como não responsável pelos atos que a gente fazia. Comecei como conselheiro, literalmente como conselho, não com responsabilidade sobre o que a gente fazia, mas depois, durante 10 anos, eu fiquei nisso. E eu era o camarada do conselho, que é o cara que vem da base. Eu sou o cara que mais trabalhava em termos de peão, entendeu? Então eu levava a visão do peão. O Castropeão é um cara sonhador, é o cara que pensa lá na frente e tal, tudo. Obviamente, acabei pegando um pouco disso dele também, mas eu era o cara que levava o pé no chão. O que a gente precisa fazer para trabalhar para o ortopedista, para o cara que está lá na base, trabalhar direitinho. Então, eu convivi com essa parte administrativa durante muito tempo, mas não era um cara que poderia dedicar 4 horas por semana para administrar. Não tinha tempo para isso, porque eu atendia 6, 7 períodos de consultório e operava 3, 4. Até hoje em dia, eu opero 4 períodos e tenho 5 períodos de consultório, e sexta-feira à tarde, ou eu vou para o consultório ou eu fico livre. Livre é melhor. Vou à praia, ou vou dar aula, alguma coisa desse tipo, mas não é o consultório. Mas eu não era o cara que, não, vou fazer uma coisa administrativa, vou me dedicar, ficar responsável por alguma. Não, eu participava do conselho. Então, entrei na estrutura administrativa do Vita durante muitos anos, né? Há 2 anos, o Vita, nós vendemos 2/3 para o Fleury, para o Grupo Fleury, tá? E a partir daí eu me afastei totalmente da parte administrativa, então até essa época eu ainda estava na parte administrativa, mas hoje Vocês em dia estão a gente continua. felizes com a mudança, Cabrita? Oi? Vocês estão felizes com a mudança? Sim, sim, sim. Na verdade, o que acontece? A gente foi desenvolvendo muito o Vita da seguinte forma, isso também é uma coisa interessante de falar. A gente montou o Vita como um grupo de colegas, de amigos e de profissionais muito competentes, que também estava agregado diretamente à fisioterapia. Então, a gente convive com os fisioterapeutas do lado a lado, com muito respeito, e eles pela gente, a gente por eles, desde o início, mas com o objetivo não de dar lucro no consultório. Tudo que a gente tinha de lucro é de trabalho do que a gente fazia. Então, se eu atendia, se eu operava, tal, tudo, isso vinha como lucro do que eu estava fazendo. Mas se eu mandava um paciente para fisioterapia, eu não lucrava. Não lucrava. Então, isso era para movimentar a clínica. E a fisioterapia, ela servia e serve até hoje como maneira de manter o paciente atrelado à clínica. E durante 20 anos, praticamente, a gente sempre fez isso, e tudo que nós fizemos de investimento no Vita, de parte de reformas e de construção de piscina e de infraestrutura, tudo sempre veio de dinheiro nosso ou de endividamento. Então, por exemplo, a gente foi fazer o Morumbi há 12 anos atrás. A gente construiu o estádio do Morumbi lá dentro. Né? Você chegou a ir lá, se eu não me engano também. Você Morumbi chegou eu aí lá? nunca fui, não. No Morumbi não. Morumbi eu Mas não fui, não. a gente aluga lá um pedaço do Morumbi, fizemos uma estrutura, para isso a gente fez um empréstimo. Durante 10 anos a gente ficou pagando uma coisa que a gente construiu em 3 anos e ficamos mais 7 anos pagando. Né? Então, quando a gente chegou num determinado momento, que foi há 5 anos atrás, a gente viu que a gente precisa expandir mais. Né? Queremos expandir mais, queremos fazer um hospital, queremos abrir mais unidades. Nós vamos ficar nessa corrida de rato de novo, ou seja, nós vamos ter que ficar
nós nunca vamos ter lucro, nunca vamos ter lucro. A gente tem lucro com o que a gente faz, mas a clínica nunca vai dar lucro. Então, aí a gente foi atrás de investimentos externos. E aí tinham dois tipos de investimentos. Fundo de investimentos ou um grupo que fosse da área médica. Os fundos de investimento, eles assinavam com muito mais dinheiro, pagando muito mais, porém retirando o investimento deles depois de 5 anos, que é o que o fundo de investimentos quer. Né? Então, a gente ficou em negociação com alguns fundos, mas o Fleury ele apareceu como um projeto, né, de investimento na clínica e de você ter uma estrutura já melhor desenvolvida e para manter o nome Vita e sem ter o compromisso de eles saírem, que é o que acontece com os fundos. O fundo vai sair. Então, os colegas estão tendo clínicas ortopédicas hoje em dia e o fundo está comprando, o fundo alguma hora ele vai querer o negócio de volta, porque o fundo quer lucro, ponto final. O Fleury, é claro que o Fleury quer lucro. É uma organização, tem acionistas, ele quer lucro, mas ele quer constituir uma coisa que é médica com lucro. Então, é diferente de só lucro. E o maior problema que eu vejo hoje em dia em administração hospitalar é você ver só lucro, só número. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, você vê só número, você não está vendo a parte médica. E isso, mesmo que o Fleury tenha adquirido 2/3 da clínica, a gente continua com o terço, mas a gente continua na parte, não digo administrativa direta, mas na parte gerencial dos médicos, do que a gente pode fazer, do que a gente vai fazer, dos relacionamentos com os hospitais, continuamos sendo nós que fazemos isso daí. Então, eles constroem novas unidades, eles dizem, precisamos de ortopedistas na nova unidade de Perdizes, estava inaugurando hoje. Né? Bom, a gente é que vai chamar os ortopedistas para ir para lá, vamos formar os caras que vão para lá. Então, aí você tem uma expansão que é orgânica, né, por hora, mas ela é pensada pela gente que é ortopedista. Então, os caras vão querer adquirir uma clínica de fisioterapia. A gente vai lá, visita a clínica, então a gente continua com a supervisão. Só que o dinheiro hoje em dia, ele vem disso que o Fleury investiu na clínica. Então, para a gente, até o momento, valeu a pena, a gente continua valendo. A gente tem, nessa aquisição, a gente fez realmente um compromisso estatutário, né, de contrato, de permanecer pelo menos 5 anos, né, dentro da clínica, mas eu não me vejo saindo. Sim. Já se passaram 2 anos. Vocês têm estrutura de formação lá, Cabrita? Vocês têm fellow, residência lá dentro do Vita? Fellow, sim. A gente tem fellows de especializações de cada uma das especialidades. Então, por exemplo, eu tenho fellow de R4, né, de quadril, que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Quadril. O pessoal do ombro tem do ombro. Da medicina esportiva, a gente tem agora um fellow de medicina esportiva. Isso na parte médica. Na parte fisioterápica, eles têm vários cursos de pós-graduação atrelados a algumas faculdades. E agora a gente vai ter uma residência médica de 1º e 2º anos e 3º anos no IGESP, que é o Instituto de Gastroenterologia, porque os responsáveis, um dos grupos responsáveis pela ortopedia lá é o grupo do Vita. Então, agora a gente está desenvolvendo uma residência em ortopedia também lá. Então, no fundo, a vida acadêmica continua. Né? A vida acadêmica continua. Há aproximadamente 15 anos atrás, a gente desenvolveu o comitê científico, o comitê de ética. O comitê de ética era reconhecido pelo MEC, mas, olha só, a gente foi fazer pós-graduação. A gente queria desenvolver a pós-graduação pelo Vita para que tivesse os fisioterapeutas, né, uma pós-graduação lato sensu. E os caras do MEC vieram visitar, a gente tinha que pagar o avião do cara, para o cara vir até aqui, a estadia do cara, a comida do cara. Aí o cara chegou dentro da clínica e falou assim, mas vocês são uma clínica rica? Clínica rica? Vocês têm dinheiro aqui e tal. Qual o interesse de vocês de fazer uma pós-graduação? Eu disse, cara, a gente quer fazer uma pós-graduação porque a gente já tem pós, mas ela não tem reconhecimento pelo MEC, e a gente quer que tenha reconhecimento, porque a gente está trabalhando para isso, a gente educa os caras aqui dentro. Não, tem que ter algum interesse de vocês por isso daí. Cara, eu não sei o que o cara tinha, se ele queria dinheiro ou qual que era realmente, se ele realmente tinha algum interesse. Mas o fato é que a gente acabou desistindo de fazer a coisa pela MEC. E a gente acabou se associando com acho que foi a FISP na época, uma faculdade integrada lá de São Paulo, tal, tudo, e acabamos desenvolvendo os projetos com as faculdades, porque ficar lidando com essa burocracia, o próprio comitê de ética,
O camarada foi visitar lá um outro cara do MEC e falou assim, o comitê de ética de vocês está funcionando, nós nos reunimos uma vez por semana. Minha mãe fazia parte do comitê de ética até, como externa. Onde é que fica a sala do comitê de ética? A sala de reuniões é aqui em cima e tal, tudo. Então, ela fica aberta 24 horas por semana para qualquer um entrar. Disse, não, é uma sala fechada. Não, a sala tem que ficar aberta para qualquer pessoa fazer queixas. Disse, não é possível. É brincadeira que tu está vendo, né? Bom, isso daí foi a experiência com essa parte de envolvimento com a parte pública, essa é uma parte complicada, né? A gente, como a gente tem uma ONG dentro, que é justamente o Instituto Vita, a gente teve que conviver com a parte pública em termos de doações e tal, tudo, e é uma coisa complicadíssima, complicadíssima, porque no fundo, o que a gente sempre quis foi formalizar relações que a gente tinha, tanto com os atletas, quanto com as delegações e tal, tudo. A coisa mais difícil é convencer os caras que a gente não está querendo dinheiro com isso. Está querendo atender. Né? Uma coisa que é importante falar, especificamente, Ricardo, para quem é ortopedista e para quem lida com material médico em geral. A gente tem um problema de relacionamento médico aqui no Brasil, que aconteceu durante muitos anos, de você ganhar dinheiro com o material que é implantado no paciente ou com o que é utilizado. Nos Estados Unidos, esse problema não existe, os médicos ganham isso, e, na verdade, isso está até no disclosure, né, do que eles fazem, vão dar em aula, que o cara ele recebe grants, ele é investidor de tal e tal companhia. Mas aqui no Brasil, isso é uma coisa que eticamente a gente não deveria e não deve fazer, tá? Porque a relação ela é muito imiscuída e você acaba sendo influenciado, e é difícil de você não ser influenciado mesmo por ganhar dinheiro, porque você põe um material mais caro, você vai ganhar mais dinheiro, você põe mais barato, vai ganhar menos dinheiro. Ou você põe mais material. Mas como é que a gente fez no Vita? A gente fez o seguinte, nenhum de nós dentro pode ganhar qualquer dinheiro por implante de material. É claro que se for dar um curso da Arthrex ou da Johnson Johnson nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, eles vão me dar dinheiro para eu dar o curso. Mas eu não vou ganhar dinheiro por fazer uma cirurgia deles. Em compensação, a gente pode ter relacionamentos com a indústria da seguinte forma. Nós temos 10 atletas por mês que a gente precisa operar de cruzado anterior. A gente dá preferência para usar material de tal e tal companhia. Por favor, forneçam, vocês são parceiros do Instituto, para fornecer esse material para a gente poder operar os atletas. E a gente opera no hospital, por exemplo. Na época, a gente operava no Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, nós temos que operar esses atletas. A gente pode operar às 5 horas da manhã esses atletas, antes das nossas cirurgias. Então, tudo isso foram conversas de vários anos e de uma maneira de você ter uma relação saudável com a indústria e com os hospitais. E não de ficar, você recebe dinheiro porque você faz isso. Entendeu? Então, essa foi uma ideia que continua sendo um relacionamento até hoje com as empresas. As empresas sabem que nenhum de nós, no Vita, por filosofia, pode ganhar dinheiro com implantes, tá? Mas que as empresas são bem-vindas para doar para os nossos atletas. Tá? E é o que é feito. E também doação, por exemplo, os próprios residentes que nós temos hoje em dia, eles têm bolsa, os R4. E as bolsas são da Johnson Johnson, são da Trex, são da Stryker e tal, tudo. E isso está tudo muito esclarecido, né, para eles. E é uma maneira saudável de você ter uma relação. Não é uma maneira que seja prejudicial nem para o paciente, nem para a gente que é médico, né? Pô, maravilhoso, hein, Cabrito? Não sabia disso não, hein? Eu nem ia tocar nesse assunto, que é um assunto tão espinhoso aí dentro da ortopedia. Mas legal você botar. Eu adoro falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que abordar mais essas coisas, e ainda mais se a gente puder dar alguma solução, né? Que também a gente fica apontando o dedo, mas ninguém aponta nada ninguém encontra nenhum caminho mais sustentável, né? Vocês conseguiram, bacana, pô. Esse é um caminho que as clínicas podem fazer isso, entendeu? Não tem porquê. Esse relacionamento do material com a parte ortopédica é muito complicado, muito complicado. A gente teve um determinado hospital em que a gente foi operar durante um certo tempo a equipe, e aí o pessoal foi pedir os honorários. E aí o hospital falou assim, mas nunca ninguém pediu honorário aqui, por que vocês estão pedindo honorário? Por que ninguém pediu honorário? Porque os caras ganhavam dinheiro com material, entendeu? Então, infelizmente, é uma relação que
Aqui no Brasil ela é espúria. Ela poderia não ser desse jeito aqui no Brasil, mas ela é, e ela tem que ter uma maneira de modificação, né? Cabrita, que horas que você treina para tua maratona, cara? Ah, cara, a maratona agora faz tempo que eu não treino, né, bicho? Mas a última maratona que eu fiz faz 8 anos, né? Depois eu tive uma fratura no joelho aí e eu continuo correndo, corro aí uns 10 Você não quilômetros, opera duas. mais mão, não, né, cara? Não, mão não. Não, não. A última mão que eu operei foi desse amigo meu que até faleceu de câncer. Eu Uhum. operei a mão do cara, porque imagina, o cara é cirurgião, gastro, um dos melhores do Brasil. E você, Cabrita, tô com um negócio aqui na minha mão, só você pode operar, só tenho confiança em você. Cara. Aí eu operei a mão dele e falei assim: essa é a última que eu operei, faz uns 18, 19 anos. E eu fiz prótese de joelho também durante muito tempo, sabe? Fiz prótese Uhum. de joelho até uns 10, 12 anos atrás, mas os caras de joelho falam assim, pô, Cabrita, não dá, né, cara? Você está querendo operar prótese de joelho e quadril, porque nos Estados Unidos o cara, essa é uma formação diferente, né? Nos Estados Unidos o cara faz total joints. Então ele faz prótese de quadril e prótese de joelho. E ele Uhum. faz sports medicine. Então ele faz artroscopia de ombro, artroscopia de joelho e pode fazer eventualmente de quadril. Aqui no Brasil a gente se especializa pela articulação, né? Então eu faço quadril, então eu faço artroscopia de quadril e faço prótese de quadril. E o cara de joelho, ele faz artroscopia de joelho e faz prótese de joelho. Então é uma formação diferente da formação americana, né? Mas eu fiz prótese de joelho durante muitos anos, né? Mas depois realmente você tem que ficar mais hiperespecializado e tal tudo, né? Mas continuo achando que eu faço prótese de joelho ainda melhor que os caras de joelho. Só não faço mais, né? Melhor, senão eles vão ficar Me, chateados comigo. me diz um negócio. Como é que tá aí o encaminhamento aí para o seu work-life balance? Como é que tá aí o teu equilíbrio aí de família, trabalho? Tá mais para diminuir um pouquinho teus horários de consultório? Cara, Tá querendo assim, ficar mais na praia? Como é que tá isso? cara, é assim, eu tenho uma experiência que acho que é interessante contar, que eu tive Covid em 21, né? Uhum. Em setembro de 21. Aí você ficou E mal, né, cara? fiquei mal. Fiquei 2 semanas lá na semi-intensiva e tal, tudo, achei que não ia sair. Mas depois, quando eu voltei, cara, voltei para o mesmo ritmo que tinha antes, né? Mas algumas coisas a gente aprende que, por exemplo, eu vou para o Campeonato Mundial de Rugby esse ano. Tenho condições financeiras de ir? Tenho. Tenho condições de consultório de ir? Tenho. Posso ficar 50 dias sem atender? Posso. Então eu vou. Eu vou. Vou ficar 50 dias. Ah, o cara é bom vivão, vai ficar 50 dias na França. Não, não é. Estou trabalhando para caramba agora, programando toda a Uhum. minha vida para ter um estofo financeiro, para programar todos Uhum. os pacientes, para não ficar ninguém sem ser atendido, para ficar um tempo para me dedicar a mim, para a minha vida, porque, novamente, quando eu voltar, eu volto, né, para o consultório e tal, tudo. Eu não penso, por enquanto, em diminuir o número, diminuir um pouco o número de consultórios. Eu fazia realmente 6, 7 por semana e operava 3 períodos. Hoje em dia eu opero 4 períodos, mas acabou a cirurgia, eu dou uma descansada, né? Diminuir um pouco o ritmo disso daí, mas não tem jeito, né? Por exemplo, hoje eu vou dormir com a minha sogra no hospital. Vou sair daqui, vou dormir com a minha sogra no hospital porque ela está com câncer, está passando mal. Minha esposa está lá dormindo há 4 dias, então vou sair daqui na entrevista contigo, vou lá dormir com ela. Mãe de manhã tem consultório. Antes de falar contigo, tem um camarada que tem uma fratura de fêmur, estava falando com ele, vou ter que operar ele na hora do almoço, né? Depois tem uma reunião às 5 horas da tarde dos sócios do Vita. Então, continua na correria, mas administrado de uma forma consciente, administrado de uma forma consciente. Eu, assim, eu convivi muito com os meus filhos, convivo até hoje com eles, mas convivo muito com eles quando eles eram pequenos e acho que isso daí é essencial. Aquela figura do pai médico ausente, acho que é das piores coisas que pode ter, né, cara? Tem muita gente que não vai fazer medicina, tem raiva da Sim. medicina, justamente por causa do pai médico ausente ou da mãe médica ausente, no caso de hoje em dia, entendeu? Então a gente tem que saber equilibrar essas coisas, né? É claro que acho que a parte familiar é fundamental, que o cônjuge que ele entenda que você é médico. Por isso que tem tanto médico que casa com médica, porque obviamente é muito mais fácil de entender. Mas eu tive a sorte e competência, porque você tem sorte de achar a pessoa, mas competência de continuar com ela, né? De uma pessoa que entende que de vez em quando a gente tem que dar a prioridade. É claro que leva umas broncas de vez em quando, né? Você, pau, de novo indo para o hospital, tá? Não tem jeito, né? Mas depois passa. A pessoa que
ela é compreensiva, e realmente aí eu tenho as duas coisas de sorte e competência, tem uma pessoa que é muito compreensiva do meu lado, ela vai estar do teu lado, ela vai estar te jogando para cima, não jogando para baixo, né? Ela não vai estar duvidando do que você está fazendo em termos de prioridades, né? Você tem que ter horas de prioridades, você tem que esquematizar bem a vida dentro do melhor possível. Mas a medicina, quando você leva ela de uma maneira para consultório e para dedicação, ela vai te consumir mais do que a família, né? E do que a parte pessoal. Mas eu tento manter o equilíbrio dentro do possível. Então, correr 2, 3 vezes por semana, de vez em quando puxar um ferrinho para tentar manter um pouco de musculação para não ficar todo caído, né? Tentar fazer uma dieta dentro do possível, beber no final de semana, né? Tirar completamente o cigarro da vida, porque, pô, quando era, eu falei, conheci minha esposa, fumava, ia para balada e tal, tudo. Isso daí requer equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo, Rock in Rio, estava aí no Rock in Rio, imagina, vou perder o Iron Maiden, fui no Rock in Rio aí, fui ver o Iron Maiden aqui em São Paulo com meus filhos, entendeu? Então, essas coisas você tem que levar no equilíbrio, numa boa, né? Mas é intensidade. Tem caras que são mais intensos, tem caras que são menos intensos. Eu me considero um cara relativamente intenso, né? Às vezes não tem tempo para respirar. Às vezes minha esposa diz assim, cara, você voltou para a correria de novo? Voltei, consciente, mas voltei. De vez em quando ela toma conta de mim, aí eu tenho que dar uma respirada e calma, peraí, aí já é demais. Passa uma cirurgia, passa um consultório, desmarca aqui, esquece aqui, porque senão alguma hora você acaba tendo um tilt, né? E essa parte da IFA, né, Covid, pô? pifa, cara, você pifa, bicho. Você pifa. De vez em quando você precisa de umas rasteiras para dar uma respirada e pensar um pouquinho na sua filosofia de vida, né? Mas é isso aí. Não, isso aí é fato, com certeza. Me diz um negócio, livro aí de indicação aí pra gente. Você que é um amante aí dos livros, o que você É, sugere? a gente estava pensando aí contigo, né? Cara, eu vou indicar um livro que me influenciou na parte, eu diria, de filosofia de vida, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, tá? O Evangelho, os livros do Saramago, eles não são fáceis de ler. Eles são livros que têm uma continuidade de sem pontuação ou com pouca pontuação, não tem parágrafo, você tem que imaginar os diálogos na sua cabeça, mas justamente um livro que te faz pensar, não é um livro entregado, cuspido, fácil de ler, justamente esses livros são os que mais vão te trazer benefício. E o Saramago faz parte disso. Qualquer livro dele é uma experiência boa. Mas esse livro, especialmente, eu li quando eu estava com 21 anos de idade, estava no quinto ano da faculdade. Eu já tinha muito as minhas dúvidas com relação à fé. Fui criado como católico fervoroso. Minha esposa disse que eu era coroinha. Nunca fui coroinha, não. Mas eu acreditava no inferno, eu acreditava no pecado, eu acreditava em um monte dessas coisas. E depois, com o desenvolver da parte científica, eu fui ficando muito racional. E, para mim, a parte religiosa sempre foi uma coisa que pegou no sentido de você precisar da religião. E eu já estava desenvolvendo um caminho para agnosticismo e para não acreditar muito em religião e tal tudo. E essa leitura do Saramago, ela me levou mais a isso. Não estou dizendo que você vai ler o livro e vai virar um ateu, pelo contrário. Mas é um livro que te faz pensar em como a religião como uma indústria, né? Ela pode influenciar na sua vida. Então, você tem que levar a religião ou a sua crença, tanto em crer que existe ou que não existe, ou você ter ou não religião, como uma coisa que vai ser benéfica para você, mas não a que vai mandar na sua vida, né? E esse livro me ajudou nesse sentido, né? Ele me ajudou a eu realmente não acreditar mais de jeito nenhum em religião, mas também a entender por que as pessoas acreditam e também respeitar. Porque não Sim. adianta você ser um ateu e você falar, você acredita e você tem fé e você menosprezar quem tem fé. Pelo contrário, ter fé é muito importante, né? Eu tenho fé na medicina, né? Eu tenho fé nas coisas que eu faço. Que fé é uma crença na qual você não tem explicação.
mas, ao mesmo tempo, eu não preciso de uma explicação na parte de religiosidade para mim e respeito todas as outras pessoas que não têm a mesma opinião. E, nesse sentido, esse livro de Saramago ele é interessante, né? Ele é um livro que, a meu ver, no final, quando você vai ver, ele deve ter tido um problema editorial, porque ele é muito interessante até determinado ponto, depois ele dá uma corrida no final, mas isso não influencia a maneira como o camarada escreve, que é fenomenal, não tem jeito, é o único prêmio Nobel que a gente tem de literatura de língua portuguesa, não é à toa, não é à toa, tá? E o pensamento de você ouvir uma pessoa que é especial, o cara era comunista, ele era aguerrido naquilo que ele fazia, tanto faz se o cara é de direita, se ele é de esquerda, mas era um cara que era determinado naquilo que ele fazia. Então, isso é que é importante de você levar de mensagem de um cara desse, de um autor, né? Não a posição política dele, mas a maneira como ele encarava as coisas e fazia a vida de uma intensidade que a gente falou, que é uma intensidade que, pelo menos eu considero que ela é bastante grande no meu caso e eu acho que deve ser em todas as pessoas que gostam de viver, porque a vida é o mais importante, né, cara? Com Tá bom? certeza. Maravilhoso, meu mestre. Cabrita, obrigado. Excelente aí, maravilhoso saber aí a tua história dessa forma. Sou teu fã. Fala aí, bota aí, vou botar na bio, mas fala aí tuas redes aí para Bom, prestigiar, encontrar. Fala, me dá o arroba da Vita depois aí que eu vou botar aí. Tá bom. Do Divulgar Instagram, tudo isso. o arroba é drcabrita. Eu levo esse Instagram, acho que é legal ter Instagram para mostrar as coisas que você faz, tal, tudo, mas não levo nada que seja. Sou eu mesmo que faço, não tem nenhum profissional que me auxilia e tal, tudo. Então, eu publico coisas de ortopedia, publico coisas de rugby, coisas de literatura, né? Coisas que eu acho que são legais e que a gente pode levar para as outras pessoas, né? De corrida. Né? A gente tem vários amigos de corrida que acabaram se conhecendo por causa do Instagram, até DR Cabrita. Não tenho LinkedIn, não tenho nenhuma outra rede social, só o contato do consultório, que é lá do Instituto Vita, que depois você coloca aí, fica tranquilo. Com Tá? certeza. E é isso daí, cara. Muito obrigado, Ricardo, aí pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado aí. Espero que tenha contribuído, porque tem tantos caras melhores do que eu para falar sobre a vida, mas acho que sempre a gente contar a nossa experiência é legal. Tá bom? Meu amigo, fenomenal. Obrigado aí. Fica com Deus. Vai descansar lá, vai assumir o plantão lá da tua esposa. Vou pegar o plantão. Vou pegar o plantão agora. Tá Melhoras aí bom? para tua sogra. Tá bom, cara. Um Abração, cara. Fica com abraço, Deus. Tchau, grande tchau. Ricardo. Um abraço. Tchau, tchau.